Olá, boa tarde, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje vou conversar aqui com vocês um pouco sobre uma psicanalista que eu tive na minha adolescência. Foi uma psicanálise trágica que me causou inúmeros problemas na minha vida inteira, né? Essa psicanalista que eu tive, ela se enquadrava no que se chama o pensamento pós-moderno, ou seja, uma ausência de metanarrativa. O que é isso? É uma de ideologias, é uma ausência de pensamentos que possam ser universais ou talvez aplicados em nossa vida, né? É muito cético, um raciocínio muito cético. Quando eu chego e falo que eu acredito numa atitude lógica para a solução dos meus problemas, isso é contrário a essa visão pós-moderna dessa senhora. O esforço lógico para ela é meio que inútil, né? Nunca chegaremos a grandes conclusões lógicas em nossas vidas. Cabe mais ir vivendo, cabe mais ser espontâneo, cabe mais tentar fazermos uma produção artística em nossas vidas e nunca uma análise mais racional. Isso aí seria tempo e esforço perdido, né? Essa é a ideia da vida como arte, essa é a ideia da vida como uma constante produção artística, sendo essa produção artística a resolução dos seus conflitos, né? A resolução do seu complexo de Édipo a partir da sua produção artística. A vida seria uma constante produção artística, essa seria a resposta às nossas paranoias, essa seria a resposta aos desafios de nossa existência, a produção artística, né? Isso era bem a ideia dela. E para ela, quanto mais intensa a vida, melhor seria. Não é verdade? Quanto mais emoções, quanto mais conflitos, quanto mais desafios, melhor seria uma vida mais plena, mais bem vivida, né? Ela pensava mais ou menos assim, o que é um grande contraste com a minha maneira de viver já naquela época, onde eu acreditava na lógica, ainda acredito até hoje na lógica, e não apenas isso, eu acreditava também na satisfação. Eu não via a vida como uma coisa ser necessariamente preenchida por nossa produção artística, uma falta que tenhamos e essa falta é suprida quando produzimos algo. Não, nunca senti assim, na verdade, nunca senti assim. A minha vida era muito mais uma tentativa de ser satisfeito com o que eu tinha, e até hoje é assim. É muito mais uma visão budista das coisas do que essa visão pós-moderna, né? É um budismo que ainda crê também no raciocínio lógico. Embora talvez alguns budistas vão discordar, mas para mim eu acreditava no raciocínio lógico e acreditava no meu fatalismo, na minha aceitação do destino, muito diferente dessa teoria pós-moderna, né? A minha psicanalista, uma vez, por exemplo, falou que se eu quisesse ir na Praça da Sé plantar bananeira, eu poderia, né? Um pouco naquela esteira da música do Caetano Veloso que fala que é proibido proibir. Tudo é permitido, tudo pode, a liberdade é a grande resposta. As pessoas que querem impor suas ideologias, as pessoas que vivem impondo suas ideologias tanto para fora como para dentro, é interessante isso, né? Não apenas você impor aos outros, isso eu sou realmente contrário, mas impor para dentro a sua ideologia também é considerado um reflexo errado, um reflexo ditatorial da sua parte, porque teoricamente você vai ser com os outros que você é com você mesmo, né? Eu não concordo. Eu acho que sim, sermos coercivos com os outros não é muito bom. Porém, uma disciplina interna é muito discutível se isso não é realmente bom, né? E, sobretudo, ela, ela entra em contradição, porque se ela fosse se abster realmente de qualquer coerção, se ela fosse ser realmente contrária a qualquer metanarrativa, ela também não poderia julgar a minha maneira de ser. No momento que ela passa a me julgar, acredito que entra em certa contradição. Não há metanarrativa, não há ideologia. Então, a partir do que a senhora julga que a minha maneira mais racional de viver está errada? Não é verdade? É complicado isso aí, é muito complicado. É possível viver de forma realmente cética, é possível viver de forma realmente espontânea, né? Essa espontaneidade total que ela pregava, né? Como seria isso? Eu acordo pela manhã e não gosto da cara do meu vizinho, eu mando ele a PQP, e assim por diante, as coisas vão surgindo na minha vida, eu respondo de forma criativa, artística, e é assim que se faz. É a criação artística sendo a grande resposta na vida. A partir daí que evitamos as nossas paranoias,
através dessa produção, na verdade, tudo muito discutível e imposto a mim como se fossem verdades é, irrefutáveis, seriam verdades absolutas, verdades que ela, uma pessoa 30, 40 anos mais experiente do que eu, obviamente sabia muito melhor que eu, na época tinha 17 anos, né? Eu não tinha a menor condição de refutar, de responder isso, né? Mas eu sentia, né? Eu sentia que ali havia um profundo, profundo questionamento da minha maneira de ser. Embora eu não tivesse feito nenhuma maldade mais expressiva, isso vinha para cima de mim, que eu estava sendo excessivamente lógico, excessivamente racional na minha vida. Ela dizia, inclusive, que no hospício estão as pessoas que não duvidam, achando que eu seria uma pessoa que não duvidasse. Outra coisa também muito discutível, porque uma pessoa que gosta de lógica também duvida, não é bem assim, né? Você tem, a partir da sua lógica, você conclui muitas vezes que você não tem certeza sobre algo, né? Mas parecia que eu não tinha ali dúvida alguma, na verdade. E basicamente é isso, né? Você tem na China, você tem um ano, por volta do ano 1000, você tem um certo conflito entre o Zuxi e o Sushi. O Sushi é o poeta, o Zuxi é o filósofo. Enquanto o Zuxi advoga um treinamento filosófico através da compreensão de Confúcio para a melhoria de sua vida, o Sushi vai advogar o que é a arte. A arte é a resposta, não a filosofia, mas a arte, né? E aí que está o problema. Porque, da minha opinião, quem quer seguir a arte, siga a arte. Quem quer seguir a filosofia, siga a filosofia. Né? Por que impor a mim um sistema que para ela gostava mais, a arte? Eu queria mais uma coisa mais filosófica, mais pensativa, menos dos sentimentos e um pouco mais do racionalismo, do pensamento. Né? Uns têm suas vantagens, outros têm outras, e cada pessoa segue seus caminhos. E não há por que dizer que o pós-modernismo é algo a ser imposto. Né? Isso é contraditório com ele próprio. Né? Na medida que você impõe o pós-modernismo, é curioso porque entra numa contradição com eles mesmos. Né? Com eles mesmos, porque eles vão dizer que não tem metanarrativa, mas então por que, que impõem os seus valores a outras pessoas? Quando você fala, que nem o Caetano falou, Jesus falou, é proibido proibir, né? Parece que soa muito bonito, parece que é muito legal. Mas, se é proibido proibir, por que é que às vezes grandes políticos americanos acham que pode ir lá na África e dizer que a cultura local está proibindo coisas que não devia proibir? Por exemplo, o acesso das mulheres ao trabalho. Né? É proibido proibir. Mas você proíbe a proibição da cultura local de fazer isso. Né? O que, que você tem a ver com a cultura local? O que, que você conhece da cultura local para você chegar lá e dizer é proibido proibir? Se a cultura local proíbe. Se a cultura local proíbe, tem direito de proibir. Você que não tem o direito de ir lá dizer que eles estão errados. Né? É um discurso, você vê, é um discurso que entra em contradição com ele próprio. Né? É um discurso autocontraditório. O discurso do pós-modernismo é autocontraditório muitas vezes. Né? Claro que, sim, a vida artística, é bonita a vida artística. Você soluciona seus problemas, sua vida de forma criativa, que bonito, que legal. Você acha que a criatividade é a solução de sua vida, que fantástico. Você produz a partir dos seus conflitos complexos de Édipo mal resolvido, você resolve isso numa produção de um quadro bonito, num livro fantástico. Fantástico, fantástico, tenho nada contra. O que eu tenho contra é vir para cima de mim dizer que a minha maneira lógica de existir está errada. Isso é que eu sou contrário. Com base no quê? Eu gosto de lógica, há pessoas que são assim. Há pessoas que gostam de lógica, há pessoas que gostam de pensar, há pessoas que veem a razão de suas vidas no pensar. Eu talvez seja assim, veja a razão da minha vida no meu pensar. Na verdade, numa forma contemplativa de existir. Não necessariamente muito participativa, mas contemplativa, entendeu? Uma vida que não precisa ser necessariamente intensa. Não precisa ser intensa a vida. A vida pode ser prosaica, a vida pode ser calma. Será uma vida bem vivida. Né? A vida calma, para mim, é mais bem vivida do que a vida intensa. A vida calma é mais satisfatória, é mais plena do que ser uma vida intensa, terrível, de paixões, não é verdade? As paixões. São as paixões a razão da vida?
É o homem apaixonado que vive melhor? Algumas pessoas vão dizer que sim, né? Vão dizer que sim. Vivemos para ter paixões. As paixões são a grande força motriz da vida. A partir daí que vivemos melhor, através de nossas grandes paixões, né? Certo? Vocês vivam assim. Eu sou mais condizente que os antigos históricos nesse ponto. Qual seja, a tranquilidade, a ataraxia. A ataraxia é a ausência de agitação. A ataraxia, tranquilidade, para mim, são muito mais importantes, muito mais relevantes do que paixões. Pessoas movidas a paixões. Uma vez mais, certo, queiram viver essas psicanalistas, pessoas, em suas vidas de forma passional, porque isso é mais intenso, mais legal para a galera. Perfeito. Agora, eu não quero viver minha vida dessa forma tão passional. Eu gosto de ser satisfeito com o que eu tenho, como já disse há pouco, um pouco na esteira do Buda mesmo, para o qual estar satisfeito com sua vida é o essencial, certo? É assim que eu vejo, né? E por quê? Por que que um discurso que inicialmente se põe aberto fecha-se posteriormente comigo? Por que que estou errado de gostar de lógica? Por que que estou errado de ser contemplativo? Por que que estou errado de tentar ser satisfeito com pouco? Tá? Essa que é a minha pergunta. Né? E eu tive grandes desencontros com essa psicanalista na minha adolescência, exemplificados de maneira mais bonita nessa frase que ela falou. Se você quiser plantar bananeira na Praça da Sé, você pode. Isso fazia muito sentido para ela, essa frase. Para mim, não fazia sentido algum. Jamais tive qualquer vontade de fazer isso, plantar bananeira na Praça da Sé. E ainda que tivesse vontade, não acharia que não haveria problema. Né? Há problemas e há problemas sim. Não é verdade? Essa teoria cética, né, vamos dizer assim, um excesso de ceticismo contra a lógica, sobretudo, né, uma revolta contra a lógica. Né? Não tem lógica, tem bananeira na Praça da Sé. É para quebrar a lógica, né? É para fazer algo ilógico em suas vidas, porque a vida seria ilógica. E quebrando a lógica que você viveria melhor. Né? Tá bom, de novo, certo. Queiram essas pessoas quebrar suas lógicas, tudo bem. Mas por que querer quebrar a minha? Por que querer quebrar com meu apreço pelo pensar, que é justamente a maior coisa da minha vida? Pensar. Né? Por que quebrar com o meu apreço no pensar? É proibido proibir? Não é proibido proibir, porque assim você vai ser contrário a pessoas que seguem regras, você vai ser contrário a sociedades que têm lá seus dogmas. As sociedades às vezes têm dogmas. E você não pode chegar e dizer que não. Se no Quênia alguns homens gostam de duas mulheres, isso é um costume local. Quem é o ocidental para chegar no Quênia e dizer vocês estão errados, de acordo com os nossos princípios nova-iorquinos de pós-modernismo, as mulheres aqui não estão tendo liberdade que deveriam ter e vocês não podem ter esse esquema machista do homem casar com duas mulheres. Como? A cultura local diz que pode. Quem é você para dizer que a sua cultura branca ocidental é superior a esses africanos que acham que não há problema em ter duas mulheres? Se eles acham isso, o problema é deles. Não é verdade? Por que alguém vai se intrometer com isso aí? Né? É um discurso, como já disse, autocontraditório. Porque parece que empodera essas pessoas de países mais avançados, mais civilizados, né, de chegar e dizer essas coisas pelo mundo, né, espalhar como se fossem verdades irrefutáveis, verdades nas quais deveria se pautar o mundo para ser um mundo melhor. Não é assim. Né? As culturas têm suas funções e devem ser respeitadas. Ah, mas é cultural. Né? Esse é o argumento que vem muitas vezes. Ah, mas é cultural. O queniano ele é machista, mas isso é cultural. É cultural, sim. E daí? Ele tem a cultura dele, você tem a sua, você não se intromete na cultura dele. Né? É complicado isso aí. Muito complicado. O que autoriza um ocidental a chegar no Quênia e dizer que eles estão errados em ser bígamos? Que autoriza um ocidental a chegar em Uganda e dizer que em Uganda eles não estão dando oportunidade suficiente no mercado de trabalho às mulheres? Né? São pessoas pós-modernas que, teoricamente, não poderiam oprimir ninguém, mas que, na prática, acabam oprimindo e oprimindo muito. Né? Como eu fui oprimido na minha vida. Por conta do que? Do meu gosto pela lógica. Né? Esse meu gosto pela lógica chateou e chateou muito, muita gente.
né? A gente poderia, inclusive, entrar num discurso aqui, até pegando certas ideias de próprios pós-modernos, né? Porque o discurso oficial, a ideologia oficial, muitas vezes é a ideologia dos que têm poder, né? Os poderosos, os influentes, as elites que influenciam a sociedade para que a sociedade siga certas ideologias que lhes agradam, né? Talvez essa ideologia pós-moderna agrade a certas elites de hoje, né, nos Estados Unidos e Europa Ocidental, sobretudo. Por quê? Porque é a teoria da liberdade. Né? E a liberdade se reflete nessa sociedade que tudo é permitido. Né? Tudo é permitido. Para que isso? Para que seja permitido que alguns tenham muito e outros tenham pouco. Né? Para que se não se veja a justiça social como primordial. Primordial já não é a justiça social. Primordial é a liberdade disso, 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 daquilo. É bonita a liberdade? É, mas é um discurso usado para justificar que alguns tenham muito, outros tenham poucos. É um discurso usado para justificar que a justiça social já não seja uma coisa primordial. Passa a não ser. O primordial de tudo é a liberdade. A justiça social cai para o segundo, terceiro, quarto lugar. Né? Então, esse discurso pós-moderno, às vezes, é curioso isso, é curioso, mas é um discurso que às vezes vai ser bom para certas elites de hoje em dia, né? Para as quais Nova York é o exemplo, porque Nova York tem conflitos sociais, tem, mas tem liberdade. E a liberdade é que permite que se produza essa arte nova-iorquina, que seria a arte superior, né? A produção artística de Nova York seria uma justificativa das diferenças sociais da cidade, né? Então eu entro com esse pensamento de liberdade, né, que vem correlato aí com o pós-modernismo, ele é útil sim às elites, na verdade, ele é útil sim às elites, né? Enquanto que um pensamento estoico, onde nenhum homem é melhor que outro, onde a solidariedade é a primeira coisa, número um, né? Quando você vem com esse pensamento, já não os agrada, né? Já não os agrada. Né? Quando você diz que a solidariedade é a primeira coisa, já não nos agrada. Ah, não, mas isso aí, a solidariedade que você está falando é uma metanarrativa. Você está falando isso aí do seu ponto de vista, isso aí não tem repercussão alguma, isso aí não pode ser, não pode ser adotado. Por quê? Né? Ah, certo, porque isso aí é só seu ponto de vista, isso é uma metanarrativa inventada por certos intelectuais comunistas com complexo de ética mal resolvido. Né? Qualquer coisa, vamos dizer, para evitar que você tenha a sua ideologia de esquerda, para evitar que você pregue a justiça social. Né? E entra em conflito consigo mesmo o raciocínio. Né? Claro que muitos pós-modernos querem justiça social, claro, mas eu estou aqui expondo algumas contradições que possam haver dentro do próprio sistema de pensamento pós-moderno. Né? Essas contradições eu vi durante toda a minha vida e sempre isso me atrapalhou muito. Né? Porque na esteira daquela psicanalista da minha da adolescência, veio muitos outros psicólogos analistas que também tinham um certo ponto de vista semelhante, muitas vezes, né? Certo ponto de vista semelhante. Essa crítica ao meu racionalismo, ele foi uma, duas, três, 10 vezes imposto a mim, né? De várias maneiras. Né? Às vezes de maneira direta, na verdade, de maneira direta. Eu me lembro de um psicólogo uma vez que falou, mas você não tem que pensar, você tem que só sentir. Né? Eu, por quê? Eu não tenho que pensar, tem só sentir. Né? Aí, e assim por diante, né? Veio sempre essa profunda rejeição de que seria possível uma pessoa viver no seu apreço pela lógica. Né? Mas é possível, né? É possível e é possível viver bem. Né? Um outro psicólogo, numa situação, inclusive, emblemática de tudo que eu estou falando aqui. Realmente um exemplo emblemático de tudo que eu quero passar nesse vídeo. Eu comecei a falar de Zhu Xi, pensador chinês. Ele parou a conversa e falou: não podemos conversar com isso porque você está me deixando aquado. Né? Por que aquado? Porque Zhu Xi era um pensador chinês que prezava a lógica. Era um pensador chinês que prezava o racionalismo. E prezava também o fatalismo, prezava também a aceitação de nossas vidas sem revoltas, vamos dizer assim. Né? Por que ele se sente acuado? Por que nesse momento parece que quebra a ideia terapêutica dele? Por que Zunchi quebrava a ideia terapêutica desse terapeuta? Né? É uma boa pergunta. Por que Zunchi incomodou tanto?
Por que que Zushi vinha quebrar com essa ideologia que ele tinha, pós-moderna? Né? Se sentia acuado, né? É interessante. Por quê? Eu só estava ali expressando algumas leituras minhas. Eu só estava ali expressando algumas convicções que eu tinha, né? Mas para ele, ele se sentiu péssimo, se sentiu acuado, não queria nem falar no assunto, quase que vai embora quando eu começo a conversar de sushi. Né? É complicado, né? É muito complicado. É, claro que as ideologias são questionáveis, tudo é questionável, porque em última análise, como já dizia Descartes, penso logo existo. O restante todo eu não sei, tenho dúvida. Sim, se eu sou um lógico, você quer ensinar o Padre Nosso ao Vigário? O homem lógico sabe disso muito bem. Na verdade, sabe muito bem. E não há nada que possamos realmente ter certeza. A incerteza é parte da existência humana. Mas o que existe, mesmo com Descartes já falava, é a moral provisória. Ou seja, você tem crenças provisórias, porque sem crença provisória você não vive. Sem nenhuma certeza, sem nada, você simplesmente não age. Porque por trás da ação existe uma ideia. Se você não tem ideia alguma, você já não age. Não é verdade? Como vai produzir uma ação sem haver uma ideia sustentando por trás? Não tem como. Né? A ação humana é dependente de suas ideias. O raciocínio lógico ele ampara as nossas ações nesse mundo. Não é verdade? Então, na minha vida, o que fazia mais sentido? Né? É ler um livro de Zushi ou plantar bananeira na Praça da Sé? Né? Francamente. Né? Eu acho isso, né? Eu tenho essa suspeita, como eu levantei aqui, que esse discurso pós-moderno, embora oriundo de pessoas de esquerda, embora oriundo de movimentos de esquerda, esse pensamento pós-moderno, muitas vezes, ele é benéfico à elite que temos hoje em dia. Uma elite que preza a liberdade total. Né? Liberdade do quê? Liberdade deles terem o dinheiro deles. Né? Eu acho que é muito isso. Né? E, enfim, por trás desse discurso liberal existe uma elite que o ampara, uma elite que gosta e gosta muito disso aí. Né? Ideias mais contrárias a essa elite, por exemplo, ideias comunistas ou ideias islâmicas, grandes rivais dessa elite ocidental. Né? Os comunistas na China, por exemplo, e o mundo islâmico são grandes rivais da elite ocidental. Né? Esse tipo de ideia é combatido, né? E vai ser combatido comum, aproveitando-se de ideias pós-modernistas. Né? Que os comunistas têm uma ideologia, os comunistas acham que sabem, mas ninguém sabe, não há ideologia nenhuma. Né? Se não existe metanarrativa, então não existe comunismo. Se a liberdade é a coisa número um, então já não existe o Islã. Né? Eles usam de conceitos pós-modernos para combater os maiores inimigos deles, que hoje em dia são eles mesmo. Talvez o Putin na Rússia, mas também o Putin, às vezes, com algum discurso contrário ao pós-modernismo, mas o Partido Comunista Chinês e o mundo islâmico são aí grandes inimigos dos Estados Unidos. Né? E essas ideias pós-modernas de que os comunistas não podem ter ideologia porque não há ideologia, e de que os islâmicos vivem errados porque eles vivem repressores, não é verdade? Eles reprimem, também não há liberdade no Islã, por isso que o Islã está errado. Né? Eles se amparam nessas ideias para sair pelo mundo propagando que são eles a salvação. Né? Propagando que são eles a salvação do mundo, que os Estados Unidos é o farol da liberdade, né? E que eles que estão aí para salvar o mundo de aí, ideologias perigosas do Islã e dos comunistas, por exemplo. Né? Enfim, é um longo discurso, dá para vir e voltar, falar muitas vezes a respeito disso. De um modo geral, é, eu acho que esse discurso do proibido deve ser feito, no mínimo, com cuidado, porque você, nesse discurso pós-moderno, embora não pareça, embora não seja a ideia original, é um discurso que é, sim, opressor a muita gente. O discurso pós-moderno torna-se opressor, muitas vezes. Né? Muitas vezes torna-se opressor, como foi na minha vida. Tornou-se muito opressor simplesmente porque eu sou um homem que gosta de lógica, eu sempre gostei. Né? Para refletir, na verdade, para refletir. Veja você aí meu vídeo,
classifique aí embaixo os seus comentários. Estou aberto a comentários, estou aberto a críticas. O Homem Lógico sempre está aberto ao diálogo, o Homem Lógico sempre está aberto a críticas, né? Subscreva-se no meu canal também, você verá outros vídeos interessantes. Obrigado por me ouvir. Até breve.